Olá, bem-vindo ao Descobrindo a Biologia e esse é o nosso terceiro tópico da série Escrita de Artigo Científico. Nós já falamos da introdução e da metodologia e aí se você não assistiu você pode acessar aqui esse vídeo e poder aí acompanhar com a gente todo esse processo. Esse vídeo vai falar sobre os resultados e discussão. Como eu disse anteriormente no primeiro vídeo explicando o artigo científico, algumas revistas exigem esses tópicos separados, resultados e depois discussões, mas grande parte delas isso vem junto, resultados e discussões, é um tópico dela. Bem, o que tem que ter nesse tópico? Primeira coisa, você vai apresentar os seus resultados, aquilo que você obteve no seu experimento. E como você vai apresentar, pense sempre no seguinte, você tem que pensar na forma mais clara possível de apresentar para uma pessoa. Então eu vou utilizar como? Eu vou usar a tabela, eu vou usar um gráfico para apresentar os meus resultados, eu vou somente descrever. Pense na forma que você gostaria de ler, que ficaria mais claro para você entender. Como eu disse no vídeo anterior, lembre-se sempre, ao escrever um artigo científico, pense que uma pessoa, por mais leiga que seja, ela será capaz de pegar o seu artigo, ler e entender aquilo que você disse, o que você obteve, o que você propôs e o que você conseguiu com o seu trabalho. Isso é importante. Isso também é de extrema importância no resultado. Outra dica de extrema importância. Vai na revista que você deseja publicar, ou talvez no congresso, se ele tiver lá trabalhos disponíveis, e olhe resultados, estudos parecidos com os seus, tiveram objetivos parecidos, e veja como que aqueles autores fizeram a parte de discussão ali, de apresentação dos resultados. Por quê? Teoricamente, se eles já foram aceitos por revisores daquela revista ou daquele congresso, os revisores entenderam que aquela era uma boa maneira de apresentar os resultados. Então você pode fazer no mesmo esquema que ele fez. Apresentou os seus resultados, seja na forma de tabelas ou gráficos, à medida que você apresentou, você pode ir discutindo os resultados. O que é isso? O que é importante ter na discussão? Primeiro ponto, é necessário você ressaltar por que é interessante aquela característica. Então, um exemplo, eu estou avaliando lá como um estudo de pimenta que a gente está fazendo agora. Eu estou avaliando a área da folha, o comprimento e largura foliar. Por que isso é importante? Eu vou dizer, isso é importante porque quanto maior a área da folha, maior a área onde acontece a fotossíntese, que é importante para a planta. Só que isso, caro aluno, não pode ser referência somente nossa. Eu tomei uma coça no meu trabalho de conclusão de curso por causa disso. Por quê? Eu não posso dizer somente com aquilo que eu sei. Por mais que seja um conhecimento que eu já tenha, por exemplo, nesse caso aí da fotossíntese, isso é uma coisa que outra pessoa já disse. É importante eu referenciar. Eu tenho que discutir os meus resultados de acordo com outros autores. Então é importante eu dizer por que aquele parâmetro que eu medi ou aquele dado que eu coletei sobre aquela pergunta que eu fiz a uma pessoa na entrevista, por que ela é importante e citar outros autores que encontraram resultados ou parecidos com o meu ou diferentes. Até para eu ter um respaldo, olha, não sou só eu que estou estudando isso, ou encontrei isso, mas fulano também, eu dou uma certeza maior sobre aquilo que eu estou dizendo. Isso é a parte da minha discussão. São os dois pontos do artigo onde a gente tem mais referências, na introdução e também na discussão dos resultados. Então você vai fazendo essa discussão. É interessante e importante você observar que nesse ponto de discussão você pode, por exemplo, levantar hipóteses, mas tome muito cuidado. Como eu disse no vídeo anterior, e disse agora de novo, eu não sou nenhum especialista, mas o que eu escuto muito o pessoal dizendo, que são pontos que reprovam alguém, ou reprovam o artigo de alguém para uma publicação, no que se refere a resultados, principalmente, às vezes no resultado a gente comete o erro de concluir uma coisa, ao invés de levantar hipótese, a gente conclui uma coisa que a gente não analisou. Então, por exemplo, eu não posso concluir que a planta, por ela ter uma área foliar maior, ela realiza mais fotossíntese. Eu não posso afirmar isso. Mas por que, Rafael? Isso é uma informação lógica. Tudo bem, é lógica. Mas hora nenhuma no meu experimento eu medi a quantidade de fotossíntese que a planta estava fazendo. Então eu posso, por exemplo, modificar minha redação. Eu posso dizer, com isso,
pode ser levantada a hipótese de que as plantas com maior área foliar realizam maior taxa de fotossíntese. Eu levantei uma hipótese. Agora, eu afirmar é uma coisa que eu não medi, que eu não mensurei no meu trabalho. Então tome muito cuidado com isso. Sempre reveja os seus resultados. Sempre olhe os seus resultados e sua metodologia. Nos resultados, levante hipóteses. E assim, é bom que você não conclua, mas afirme, né, resultados somente de coisas que a sua metodologia permitiu você obter. Então tome bastante cuidado com isso. E também tome cuidado para não concluir demais, porque depois desse tópico virá o tópico de conclusão, que aí é o supra-sumo, o néctar do seu trabalho, que você vai dizer então ali o que você concluiu. Geralmente é bem pequeno, né? A pessoa espera uma coisa grandiosa, mas às vezes umas frases simples concluem aquilo que você obteve, mas a gente vai falar desse tópico posteriormente. Quanto a resultado de discussão, é isso. Procure referenciar os seus resultados, buscando outros autores que fizeram estudos parecidos. Então diga, eu encontrei isso, fulano também encontrou isso, ou encontrou diferente. Esse dado é importante por causa disso, disso e disso, de acordo com o fulano, né? Essas normas de referência, como eu disse anteriormente, elas variam de uma revista para outra. Eu espero que possa ter, então, te ajudado. Te espero no próximo tópico, que é aí a conclusão, já finalizando o seu trabalho. Um grande abraço.